Se o meu trabalho é sempre a mesma coisa, se ele é repetitivo, todo mês eu faço a mesma coisa, isso quer dizer que se eu sou uma pessoa detalhista, eu tenho um passo a passo de como eu vou executar aquela tarefa, eu tenho uma grande vantagem, porque eu já conheço. Se você já fez, você já sabe. Então você já conhece como funciona aquela sistemática. O que é que fica faltando? Cara, se eu conseguir utilizar isso que eu sei, né, o passo a passo que eu já conheço, eu conseguir acelerar essa execução, já que é sempre a mesma coisa, eu vou conseguir ganhar muito tempo. Eu vou conseguir literalmente transformar horas de trabalho em minutos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos e, como efeito colateral, te gerar mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional. Sou Marcos Amorim e o tema da live de hoje é: sou detalhista e gasto muito tempo executando rotinas fiscais manuais. Como resolver? Primeira questão que eu levanto aqui para você, né, já deixando uma pulga aí atrás da sua orelha, é: dentro do contexto da área fiscal e tributária, ser uma pessoa, né, um profissional detalhista, será que realmente é uma desvantagem? Então vamos discutir isso ao longo da nossa live de hoje e vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Porque, afinal de contas, a gente tem muitas coisas para fazer dentro do contexto, né, dentro da área fiscal e tributária, e o tempo é sempre muito curto. Então, pô, se eu sou uma pessoa detalhista, uma pessoa que gosta de ir ali nos mínimos detalhes de cada tarefa que eu estou fazendo, isso não vai me ajudar a processar uma grande quantidade de informações, uma grande quantidade de tarefas num espaço de tempo curto. Então, será que realmente ser detalhista os profissionais detalhistas foram feitos para a área fiscal e tributária? É isso que a gente vai discutir aqui. Então, assim, um detalhista ele precisa de um passo a passo um pouco mais preciso, né? E por que que ele precisa disso? Eu, inclusive, trabalho com uma pessoa que é extremamente detalhista, eu sou mais direto, né? E aí a gente sempre fica brincando um com o outro, né? Eu passo, ela me manda uma pergunta, demora 3 minutos para fazer a pergunta, e eu falo, você queria falar isso? Aí ela fala, apressada. Eu falo, entendi, detalhista. Então a gente tem essa brincadeira, e assim, cada um tem a sua característica e a gente pode encaixar isso dentro da área fiscal e tributária e tirar benefícios disso, né? Eu, inclusive, acredito que esses profissionais, eles têm uma vantagem muito superior aos profissionais que têm outros perfis dentro desse contexto da área fiscal e tributária. Eu vou explicar isso porquê ao longo dessa live para você. Então, o primeiro tópico, né, o segundo tópico que eu quero levantar é por que que o detalhista se comporta dessa forma, o que que ele busca. Então, assim, o que que eu vejo? Que muitas vezes esse comportamento de ser detalhista, ele esconde uma certa insegurança. Cara, eu não tenho total segurança daquilo que eu estou fazendo, então eu preciso de um pouco mais de informações, eu preciso que você detalhe um pouquinho melhor esses dados que você está me passando, essa tarefa que você está me pedindo para executar, para que eu consiga ter confiança de executar aquilo que eu preciso. E isso é ruim? Não, não necessariamente, né? Inclusive a gente vive num ambiente de trabalho, né, num setor que ele exige muito isso, né? Que você tenha segurança, que você tenha confiança naquilo que você está fazendo. Então, o profissional que é detalhista, ele naturalmente vai buscar por esse tipo de comportamento, né? Ele vai ter esse tipo de comportamento e vai buscar essa segurança. O que é muito bom, né, para a empresa onde ele atua e para os clientes. Digamos que ele trabalha no escritório de contabilidade. Então, isso é excelente para o escritório, porque você tem um profissional que se preocupa em fazer um trabalho bem feito, né, um trabalho correto. Então, qual o problema disso? É que para eu conseguir fazer esse trabalho de uma maneira confiante, de uma maneira segura, de uma maneira precisa, eu acabo gastando muito tempo nesse processo, porque eu preciso conferir detalhadamente cada nota fiscal, por exemplo. E, logicamente, isso não é escalável, isso vai acabar fazendo com que você passe boa parte do seu tempo em conferências e pode ser que não dê tempo de fazer tudo o que é necessário. Então, gerando atraso no trabalho, gerando retrabalho, você precisando ficar até mais tarde no escritório, trabalhar final de semana, feriado, tudo aquilo que a gente já conhece, que é comum dentro da área fiscal e tributária. Então, no meu ponto de vista, isso não é ruim, não, tá? É legal você ter essa visão um pouco detalhista. Qual é o maior benefício disso? É justamente que você vai conseguir gerar um trabalho de maior qualidade, de maior precisão. Se você tivesse tempo infinito, né, seria excelente. Para quem atua aí na área fiscal tributária detalhista, se eu tivesse tempo infinito, seria excelente, porque eu conseguiria fazer meu trabalho certinho, do jeito que tem que ser, e não ficaria preocupado com o volume, né, com aquela pressão, aquele estresse, com tanta coisa que eu preciso fazer. Porém, a gente vive no mundo real, né? A gente não tem tempo ilimitado para fazer as nossas tarefas. Então,
como é que a gente, como é que a gente contorna esse problema, né? Como é que a gente faz diferente? Então, ó, a principal característica de um detalhista é que ele planeja muito, né? Então, se você for explicar alguma coisa para uma pessoa que tem esse perfil, cara, eu preciso que você faça uma tarefa para mim. Por exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo porque ele é simples, né? Eu quero que você exclua para mim o valor base alíquota do ICMS de dentro lá da nota fiscal, lá no SPED. A pessoa não, peraí, deixa eu pegar aqui meu papel, minha caneta. Tá, vamos lá. Passo 1, é para fazer o quê? Aí você vai lá e repete, ó, você vai excluir isso. Não, mas como é que eu vou fazer isso? Aonde? Não, você vai entrar no PVA. Ah, não, tá, peraí. Então, eu vou abrir o PVA. Aí depois, não, depois você vai. Não, como é que procura a nota? Aí você vai explicar. Não, você vai lá no tal registro. Aí vai ter um botão assim, não, vai no registro tal, clica no tal botão. E aí você vai lá, encontra a nota e faz o que tem que fazer, né? Então, não, peraí, vamos lá. Passo 1, zerar a alíquota, zerar a base. Passo 2, zerar a base. Passo 3, zerar o valor. Ah, beleza. Entendeu? Entendi. Fica assim também inseguro. E ele vai executar. E no processo de execução, se sair 1 milímetro daquilo que você explicou para ele, ele vai te ligar de novo. Ele vai pedir para você explicar. Cara, você me falou que depois do passo 2 era esse passo 3, só que eu não estou vendo esse negócio aqui não. Então, assim, você tem que explicar muito detalhadamente para ele que ele consiga executar a tarefa. Isso é ruim? Mais uma vez, não. Por que não é ruim? Porque a gente precisa desse planejamento, né, desse nível, talvez não desse nível de precisão dentro da área fiscal e tributária, mas isso é uma característica que falta muito na maioria das pessoas, que é a característica do planejamento. Porque a gente tem o costume, a gente tem o pensamento padrão de achar que quando você está planejando algo, que você está desperdiçando tempo. Ah, não, vamos fazer logo, porque se eu ficar parando para pensar como é que eu vou fazer aqui, eu vou perder muito tempo. E muito pelo contrário, quando você para planejar aquilo que você vai executar, você está ganhando muito tempo lá na frente. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso daqui a pouquinho. Só que qual é o problema? O problema é que o detalhista ele gasta muito tempo planejando e ele gasta muito tempo executando também. Então, assim, eu vou fazer uma tarefa que é essa da exclusão. Então, ele vai lá, segue o passo a passo, e na segunda vez, ele vai de novo seguir todo aquele passo a passo. Pô, será que eu estou esquecendo algum passo? Volta. Então, ele acaba perdendo muito tempo nesse processo de conferência e reconferência de cada tarefa. Então, imagine você tem 500 notas para poder fazer isso. Cara, um detalhista vai demorar alguns dias para poder resolver esse problema. Então, no meu ponto de vista, esse processo está em desequilíbrio. A gente precisa de pelo menos mais duas variáveis, duas variantes, para que o detalhista consiga se destacar profissionalmente dentro da área fiscal e tributária e utilizar essa característica que ele tem em seu benefício. Tá? Dá para virar o jogo muito bem. E eu vou dar um exemplo. Na minha visão, todo defeito ele é simplesmente uma qualidade mal empregada. Vou dar um exemplo. Você tem lá um parafuso e você quer apertar esse parafuso, colocar ele na parede. Só que aí você pega uma faca para poder apertar o parafuso. Vai funcionar? Vai, até vai funcionar. Você vai conseguir apertar seu parafuso lá usando a faca. Mas é a melhor ferramenta para fazer isso? Não é. Né? Não é a ferramenta ideal. Com uma chave de fenda, você vai fazer isso de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais prática e de uma forma muito mais segura. Então, paralelo com aquilo que eu sempre ensino para vocês. A gente vai buscar na área fiscal e tributária sempre fazer o nosso trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. E eu usar uma chave de fenda para apertar um parafuso é mais rápido, mais prático e mais seguro do que usar uma faca. Então, assim, a gente precisa entender aonde que eu encaixo essa minha característica, né, se eu sou detalhista, para que eu consiga tirar o melhor proveito. Então, se não está funcionando, quer dizer que eu estou usando uma faca para apertar um parafuso. A faca foi feita para cortar. Né? O parafuso foi feito para ser apertado por chave de fenda, chave Phillips. Então, assim, como que eu utilizo a característica que eu tenho, tá? Não é um defeito, nem uma qualidade, é uma característica. Agora, dependendo de onde você usa essa característica, ela pode ser vista como um defeito ou como uma qualidade. Então, assim, o que é que eu enxergo aqui? Só planejar não é suficiente. Né? Então, se você gastar muito tempo fazendo... Tem muita gente que planeja e nunca executa. E tem gente que executa sem planejar. As duas formas acabam que não vão dar muito resultado. E tem uma terceira característica, um terceiro elemento aí que está no jogo, que
Se tem muita gente que executa e não planeja, e muita gente que planeja e não executa, esse é mais difícil ainda, que a pessoa tem um objetivo, saber para que está fazendo aquilo. Então, normalmente, as pessoas não definem esse objetivo, primeiro, não definem o objetivo, fica difícil de planejar, e se não planeja, fica difícil de executar. Então, vamos para o inverso aqui. A pessoa que é executora, ela pega o negócio lá e vai fazer. Então, ela parou de, não planejou, né, não se preparou para poder fazer aquela tarefa, foi simplesmente fazer o negócio nas coxas. Ela vai começar a ter uma série de dificuldades porque ela não se planejou antes. E isso vai fazer com que porque ela se planeje forçadamente. O que é se planejar forçadamente? Ela vai ter que parar, pensar sobre aquilo que ela está fazendo para poder reagir àquele problema que aconteceu no meio do caminho. Isso vai fazer com que ela perca muito tempo, porque além dela não ter se organizado antes, quando você para pensar, se organizar, você começa a ter uma visão mais ampla, você começa a observar sobre pontos de vista diferentes aquela mesma tarefa. Quando você já está envolvido no processo, você quer resolver aquilo, passar para a próxima o mais rápido possível. Então, é muito comum acontecer de você estar ali com um problema, você está tentando resolver aquilo logo porque você tem outra coisa para fazer e você não consegue, porque sua mente não consegue focar naquela situação ali. Então, você pulou a etapa. Então, quando você pula a etapa, você vai ter que pagar isso na frente, não tem jeito. Você vai ter que parar, pensar sobre aquilo que você está fazendo, replanejar e executar. Só que o que acontece? Quando você está parando para pensar num ponto específico da tarefa, e não na tarefa como um todo, você está procurando a melhor maneira de resolver aquilo ali. Só que a melhor maneira de resolver aquilo ali pontualmente vai prejudicar outras etapas antes e depois do processo. Só que como você não se planejou antes, você não enxergou a tarefa como um todo, você vai acabar se prejudicando. Então, assim, é uma característica extremamente importante na área fiscal e tributária você ser planejado, você ser detalhista, tá? Porém, como eu falei, só isso não é suficiente. Você tem pelo menos uma ação antes disso, antes do planejamento, e uma ação depois disso, para que você consiga ter eficiência, para que você consiga ser um profissional que consegue transformar horas de trabalho em minutos dentro da área fiscal e tributária. Então, observe o seguinte, a natureza do trabalho, né, da gente que atua nesse setor. Todos os meses eu faço as mesmas coisas. Todo mês eu apuro ISS, todo mês eu apuro ICMS, todo mês eu apuro PIS e COFINS, todo mês eu envio SPED fiscal, eu envio SPED de contribuições. É sempre a mesma coisa. E os erros que acontecem também são sempre iguais. Sempre tem alguma situação ou outra com o cliente, tá? Mas a execução da tarefa, o dia a dia do trabalho, normalmente ele é a mesma coisa o tempo todo. Então, ó, se o meu trabalho é sempre a mesma coisa, se ele é repetitivo, todo mês eu faço a mesma coisa, isso quer dizer que se eu sou uma pessoa detalhista, eu tenho um passo a passo de como eu vou executar aquela tarefa, eu tenho uma grande vantagem, porque eu já conheço. Se você já fez, você já sabe. Então você já conhece como funciona aquela sistemática. O que é que fica faltando? Cara, se eu conseguir utilizar isso que eu sei, né, o passo a passo que eu já conheço, eu conseguir acelerar essa execução, já que é sempre a mesma coisa, eu vou conseguir ganhar muito tempo. Eu vou conseguir literalmente transformar horas de trabalho em minutos. Né? Eu falo para vocês aqui de horas em minutos, mas eu já vi casos de um mês de trabalho ser resolvido em alguns minutos, por causa dessa visão. Então, o que é que fica faltando? Cara, você tem que ter um objetivo. Como é que você faz isso? Você tem que ter um objetivo. Um problema para resolver. Né? Eu gosto de chamar de problema. Então, você tem um problema. Né? E o problema é bom. Por que o problema é bom? Como eu falei, sempre falo aqui no canal. Né? Então, problema, isso é um problema quando você não sabe como resolver. A partir do momento que você entende como resolver aquele problema, ele deixa de ser um problema para você e ele passa a ser outra coisa, ele passa a ser uma oportunidade. Né? E para outra pessoa que talvez tenha aquele problema e que não saiba como resolver, aí sim, ali é um problema para ela. Então, ser um resolvedor de problemas é a arte de transformar problemas em oportunidades. Então, como é que você precisa se planejar isso? Você é muito detalhista. Cara, primeiro você tem que ter um objetivo, onde é que você quer chegar? Aí, esse onde é que você quer chegar, ele pode ser tão amplo como aonde que eu quero chegar na minha carreira, ou qual o problema específico do meu trabalho aqui que está tomando muito do meu tempo que eu quero resolver. Saber exatamente aquilo que você está enfrentando. Esse é o primeiro passo. Agora que eu sei exatamente o que eu estou enfrentando, eu vou planejar, eu vou mapear. Normalmente você já faz aquela tarefa, então você vai mapear um passo a passo de como que você vai resolver aquele problema. E por fim, você vai pegar o passo a passo e você vai implementar. Tá? Mas vai implementar como? Vai implementar de qualquer jeito? Vai implementar de forma manual? Né? E aí é que está o pulo do gato, aí entra a estratégia.
Então, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei qual é o problema, eu tenho um passo a passo bem definido, só que eu vou fazer de forma manual. Então, não vai adiantar muita coisa, você vai continuar gastando muito tempo no seu trabalho e no seu dia a dia. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa ter uma ferramenta, você precisa ter uma maneira de executar esse trabalho de forma mais rápida. Então, aqui eu ensino vocês a utilizarem o próprio Excel, que é um recurso que já está instalado no seu computador, e dentro dele tem uma ferramentazinha chamada VBA. Então, essa é a ferramenta que vai permitir que a gente manipule dados com uma velocidade, uma precisão e uma praticidade absurdas. Então, assim, é algo que acelera muito o nosso trabalho, né? Que faz com que a gente ganhe muito tempo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de algo que aconteceu comigo, com um cliente meu. Bem dentro disso aqui. Isso aqui que eu acabei de falar para vocês, de definir um objetivo, né, um problema, mapear os passos, implementar essa solução, é um método que a gente utiliza aqui que eu chamo de DMI. Né? Ele surgiu justamente dessa necessidade. Conversando com os meus alunos, eu percebi que eles não estavam conseguindo aplicar os ensinamentos que eu passava para eles. E aí, na conversa, o que foi que veio? Cara, eu quero resolver a área fiscal toda. E aí, nessa conversa, eu comecei a perceber que o problema era justamente esse. Não tinha um objetivo claro do que eu queria resolver, né? Não conseguia mapear o que é que precisava ser executado. E aí, consequentemente, a execução ficava muito comprometida. Porque eu não consigo saber qual é o meu próximo passo se eu não me planejei antes. Eu só estou fazendo o que vem na frente. Então, assim, esse comportamento torna o processo muito mais sofrido, muito mais doloroso, muito mais comprido do que ele realmente precisa ser. E foi com base nesses problemas, né, que eu percebi que os meus alunos tinham, que a gente descobriu que a gente está aplicando agora esse método, o método DMI, que é definir um problema, mapear os passos e implementar a solução. Então, isso simplifica demais o processo, economiza muito tempo. E aí, quando você estiver definindo o problema, especificar, o problema é esse aqui. Você vai manter o foco naquele problema. Você não vai ficar dispersando, mudando de coisa para fazer o tempo todo. Eu defini que eu vou resolver esse problema e é aqui que eu vou focar minha atenção. Pronto. Passo a passo para resolver esse problema. Eu também não vou ficar desviando. Toda vez que eu sentir que eu estou desviando do caminho, opa, peraí, volta cá, porque o problema que eu tenho para resolver é esse aqui. Então, isso te mantém focado. E, por fim, a implementação. Cara, eu já tenho um objetivo, eu já tenho passo a passo, agora é só, nem preciso pensar muito, eu vou pegar aquilo que eu já defini como plano e vou executar. E se sair alguma coisa daquilo que eu planejei, cara, eu sei para onde eu estou indo, porque eu sei que esse passo aqui tem que me levar ao passo seguinte. Então, você restringe muito o seu campo de ação, isso facilita que você tome as decisões mais corretas para atingir o resultado que você quer. Então, beleza, vou te dar um exemplo prático de como que eu aplico isso aqui no meu dia a dia. Tem um cliente em uma indústria e ele tem ele não só, né? Não só ele, mas aqui na Bahia, praticamente todos os contribuintes têm direito a esse benefício, que é um crédito presumido. Então, toda vez que eu sou contribuinte do ICMS, compro uma mercadoria dentro do estado de uma indústria que é optante do Simples Nacional, isso dentro do estado da Bahia, tá? Eu estou aqui na Bahia. Eu tenho direito, eu, conta contribuinte, né, conta corrente fiscal, tenho direito a um crédito de ICMS entre 10% e 12%, dependendo da atividade da indústria. Então, isso quer dizer o quê? Ao invés de eu pegar aquele crédito mirradinho lá que vem do Simples Nacional, eu abro mão desse crédito e eu pego um crédito presumido que o governo me dá a oportunidade, ou me dá a possibilidade de aplicar. Beleza. Como é que funcionava o processo antes? Esse meu cliente, ele pegava a nota fiscal, lançava no sistema e ele calculava item por item o crédito presumido, no caso dele de 10%, para poder pegar esse crédito. E ele compra 200, 300 notas no mês. Nesse processo você tem, sei lá, algumas 30, 40 notas que são de fornecedores do Simples Nacional, que são indústrias aqui dentro do estado da Bahia. Ele tem direito a esse crédito. Então ele fazia esse lançamento item a item de forma manual. E ele gastava muito tempo fazendo isso. Muito tempo mesmo, vocês têm noção. Então, quando eu conversei com ele, que ele me explicou isso, eu falei, cara, tem uma maneira da gente resolver isso. Foi o que eu fiz, eu defini um problema. Então, qual é o problema que eu preciso resolver aqui para o meu cliente? Eu preciso ajudar ele a lançar esses créditos presumidos de forma mais rápida. Então, eu preciso acelerar o lançamento dos créditos presumidos no SPED fiscal. Perfeito, esse era o meu objetivo. Passo a passo, cara, como que eu vou executar isso? Então, eu peguei como gancho aquilo que ele já fazia. Se você já fez, você já sabe. Então, fui lá, peguei, cara, como é que você faz isso? Ah, tem um dispositivo legal, o artigo é esse, diz isso, e aí toda vez que eu recebo uma nota de um fornecedor do Simples Nacional,
eu olho aqui se a mercadoria é de industrialização, e se for, eu vou lá e calculo e pego o crédito presumido. Ah, entendi. Então, beleza. Então, tem algumas variáveis aí. O que é que eu comecei a perceber? Ó, primeiro passo, eu preciso ter acesso ao documento. Então, eu preciso ter lá o XML, né? Eles usavam o DANF na mão para poder acessar as informações. Beleza, depois que eu tenho a informação na mão, né, o XML, qual é o próximo passo? Eu preciso me certificar se esse fornecedor é ou não optante pelo Simples Nacional. Beleza, segunda etapa. Terceira etapa, eu preciso me certificar de que a mercadoria que ele está me vendendo é industrializada. É uma mercadoria industrializada por ele. Beleza, se esses requisitos se cumprirem, né, esses dois requisitos, aí eu vou para a próxima etapa. Eu calculo um crédito presumido de 10% sobre o valor daquela operação, sobre o valor daquela mercadoria, e eu me credito desse ICMS. Um processo até simples, né? Então eu vou simplesmente olhar a nota, ver se o fornecedor é do Simples, se a mercadoria que ele está vendendo é industrializada, e a partir daí eu calculo o crédito em cima do valor do produto, pego o crédito lá na minha escrituração fiscal. Aqui no nosso caso, a gente vai lançar lá no registro S111, que é o registro onde a gente lança os ajustes de apuração. E embaixo dos ajustes de apuração, você tem lá o registro S113, que é o detalhamento da nota. Aí o negócio começa a complicar. Então, além de calcular esse crédito presumido, eu vou lançar no registro S113, né, o detalhamento, quais notas fiscais, e ele vai no detalhe até do produto. Qual o produto que eu estou pegando aquele crédito presumido? Ele não fazia isso, ele lançava direto na escrituração. Então, efeitos colaterais disso. Cara, o fisco não sabe, né, ou não quer saber de onde que está vindo aquele crédito. Ele vai olhar, na nota tem um crédito, na escrituração tem outro crédito muito maior. Cara, você errou a escrituração, multa para dentro. Depois você que se defenda lá para explicar o que foi que você fez. Então, não era uma maneira eficiente, primeiro, porque ele gastava muito tempo executando isso de forma manual. Segundo, era mais arriscado, porque eu não estou passando nenhum indicativo para o fisco de por que eu estou pegando aquele crédito ali. Eu simplesmente veio da minha cabeça o negócio, eu lancei. O fisco não vai fazer essa análise, pegar o XML do fornecedor, o cara é Simples Nacional, é uma indústria, e esse cara tem direito a um crédito presumido. Ele não vai chegar a essa conclusão, ele vai simplesmente dizer que você pegou um crédito de CMS maior. Então tinha todos esses problemas. Como que a gente resolveu isso? Fiz esse mapeamento e criei uma solução, implementei uma solução utilizando tecnologia, utilizando Excel, utilizando VBA, que faz esse trabalho. Hoje, ao invés de ele gastar praticamente o mês inteiro fazendo esses ajustes, a gente consegue fazer isso tudo de uma vez só, com apenas 2 minutos. Com menos de 2 minutos a gente consegue lançar, e são muitos lançamentos, para vocês terem uma ideia, ele em média tem em torno de 20 mil de crédito presumido por mês, 20 mil reais de crédito presumido, e a gente consegue fazer isso em alguns minutos, né? 1 minuto, 2 minutos, utilizando esse conjunto, definindo o problema, mapeando os passos e implementando a solução. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para criar isso, para desenvolver isso? Como é que eu sei que a mercadoria é de um fornecedor optante pelo Simples Nacional de indústria? Porque existem informações dentro de um arquivo, XML no caso, que me dizem isso. Então, eu quero saber se o fornecedor é optante do Simples Nacional ou não. O que é que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir o XML e preciso ir numa tag específica chamada CRT, que é o Código do Regime Tributário. Então, nessa tag, ela me diz, né, a tag, se o meu fornecedor, a pessoa que está emitindo a nota fiscal, é optante do Simples Nacional, se ela é optante do Simples Nacional e ultrapassou o sublimite de receita bruta, e se ele é um contribuinte normal do ICMS. Então, assim, eu já tenho essa informação lá dentro do arquivo XML. Perfeito. Um dado, né? Segundo dado, eu preciso me certificar de que a mercadoria que o fornecedor está me vendendo é uma mercadoria que foi industrializada por ele. Como que eu chego nessa conclusão? Tem um campo, né, muito desconhecido que chama CFOP, é o Código Fiscal de Operações e Prestações. E nesse campo eu tenho um código. E esse código me diz o que é que está acontecendo naquela nota fiscal, ou o que é que está acontecendo com aquele produto. Então, se ele me vende uma mercadoria com CFOP 5102, eu sei que o 5 representa uma venda dentro do Estado, e o 102, o ponto 1, né, 5.102, o ponto 1 está representando que é uma venda, uma operação de venda, e o 02 está me representando que é uma operação de revenda. Ou seja, ele está vendendo a mercadoria que ele não produziu. Logicamente, se eu jogo 5.101, eu estou falando de uma mercadoria que ele industrializou, que ele produziu. Então, foi dessa forma que eu identifiquei. Dentro do próprio XML, eu tenho lá todas as informações que eu preciso e eu só fiz
criar uma espécie de relatório onde eu extrair essas informações, acesso XML, vejo se a mercadoria, se o fornecedor é Simples Nacional, Aí eu vou verificar se a mercadoria é de industrialização, tem mentira por ele. Beleza. Aí nesse caso eu pego essa informação, que numa lista, né, eu listo essas informações, olha, essa chave de acesso, essa nota fiscal, tem direito a crédito presumido porque fornecedor é indústria e ele está vendendo mercadoria industrializada por ele. Que pode acontecer de uma indústria vender mercadoria de terceiros também, né? Então, a indústria, inclusive esse meu cliente, ele é indústria e atacado. Né? Então, ele vende a mercadoria produzida por ele e ele também revende mercadoria de terceiros. Perfeito? Então, assim, eu construí esse passo a passo, eu entendi como ele funcionava. E quando eu entendi como esse passo a passo funcionava, eu consegui construir uma solução que me permitiu transformar dias de trabalho em alguns 2 minutos, né, para esse cliente meu. Então, hoje, ele não se preocupa mais em calcular o crédito presumido e lançar na nota, ele lança exatamente como está, sem crédito mesmo. Ele me manda o arquivo do SPED, eu pego esse arquivo, processo, 2 minutos, eu tenho todos os lançamentos, todos os créditos presumidos lançados, faço lá a revisão da apuração e devolvo para ele. Isso não demora mais do que 5 minutos todo o processo. Então, assim, uma característica, né, de quem é detalhista que é planejar. Só que, cara, eu não preciso ficar me preocupando com a execução. Porque se eu fizer um planejamento muito bem feito e eu souber como utilizar a tecnologia a meu favor, eu vou conseguir transformar horas em minutos. Eu posso gastar um dia inteiro fazendo o planejamento de uma tarefa só. Porque quando eu resolver isso, dali para frente, todos os meses, eu ganhei aquele tempo. Então, eu não estou gastando meu tempo, eu estou investindo meu tempo que vai retornar. Então, no caso desse meu cliente, a gente transformou dias de trabalho em 2 minutos. Daqui para frente, todo mês, quando a gente for precisar fazer esse tipo de operação, é só pegar o arquivo, clicar no botão, processou e a informação está lá. O problema está resolvido. Tá? Então, assim, é uma habilidade que é muito rentável, né? Vale muito a pena aprender essa habilidade. Então, assim, Marcos, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que, beleza, eu sou detalhista, eu já sei uma parte do processo, que é fazer o planejamento, está me faltando aí um objetivo e agora eu tenho que ser um programador. Não é isso que eu estou lhe dizendo. Você não precisa ser um programador para conseguir transformar horas de trabalho em minutos aí no seu dia a dia de trabalho. Da mesma forma que você não precisa ser um eletricista para trocar uma lâmpada. Na lâmpada queima na sua casa, você não liga para um eletricista trocar para você. Quer dizer, a maioria das pessoas acredita que não façam isso. Mas você vai lá, compra a lâmpada no mercado, você também não precisa ser um eletricista para comprar uma lâmpada no mercado, e vai lá, tira a lâmpada que está queimada e troca pela lâmpada que está funcionando. Então, simples assim. Você vai desenvolver algumas habilidades que vão te ajudar a transformar a hora de trabalho em minutos. E quais habilidades são essas? Bom, a gente tem 4 habilidades que eu mapeei. A primeira habilidade é a habilidade de você extrair informações. Vamos resumir um pouquinho antes disso, a gente tem um resumão, que é o que eu preciso saber para resolver até 95% dos problemas que eu tenho na área fiscal e tributária? Eu preciso saber 3 coisas. Manipular arquivos XML, manipular arquivos TXT e cruzar dados entre esses 2 tipos de arquivo. Tá? Por que eu lhe digo isso? Cara, 95% do que a gente faz hoje na área fiscal e tributária é para gerar arquivo XML ou para gerar arquivo TXT, ou arquivo SPED. Então, se eu souber como manipular essas informações, quer dizer que eu resolvi boa parte dos problemas que eu tenho aqui no meu dia a dia. Isso vai ser muito benéfico para mim. Né? Então, beleza. Dentro dessa habilidade de manipular XML, manipular SPED, cruzar os dados, o que é que eu preciso saber, né, para eu fazer todas essas manipulações? Preciso saber 4 coisas. Preciso saber extrair informações de um arquivo SPED. Eu preciso saber alterar informações, né, arquivo SPED ou XML, tá? Tudo que eu estiver falando aqui. Alterar informações. Então, nesse caso, por exemplo, eu fiz uma inserção, eu fiz um conjunto, né? Então, primeiro eu extraí as informações lá do XML para saber se aquela nota fiscal especificamente eu poderia me creditar ou não, ter o direito ao crédito presumido. Beleza. Aí, daí que foi que eu fiz? Eu inseri, né, que é a terceira habilidade que eu estou trazendo aqui, inserir registros no SPED. E tem a quarta habilidade que é deletar os registros do SPED. Então, se eu sei essas 4 coisas, eu zerei todo qualquer problema que eu possa ter com arquivos SPED e com arquivos XML, que é a base daquilo que eu envio para o fisco. No final das contas, eu estou mandando dados, informações. Então, eu mando dados no formato XML e mando dados no formato TXT.
Então, quando eu entendo como funciona essa dinâmica, como altera essas informações, utilizando essas ferramentas que eu te falei, eu posso gastar o tempo que eu quiser fazendo planejamento, posso ser detalhista o quanto eu quiser, porque na hora de executar, eu sei que eu vou conseguir executar isso com uma performance muito superior a qualquer pessoa, até aos RPAs que tem hoje em dia, né, que são os robozinhos, né, Robotic Process Automation. Então a gente consegue, com essa estratégia, ser muito mais rápido do que um robozinho lançando as informações, alterando as informações para mim, dentro de um PVA, por exemplo, dentro do sistema de contabilidade que eu utilizo. Então, mesmo que seja um robô, a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma muito mais rápida. Então, assim, você precisa aprender 4 coisas. Você não precisa fazer um curso de programação, você não precisa ser um especialista em programação para que você consiga fazer isso. Eu sei inserir registro, eu sei deletar registro, eu sei alterar as informações que estão dentro do registro e eu sei extrair as informações que estão dentro do registro. Então, isso vai me permitir resolver os problemas que eu tenho na área fiscal tributária de uma forma muito, como eu falo, né, mais rápida, mais prática e mais segura. Né? E com isso, vem os efeitos colaterais. Você consegue se transformar num profissional capaz de aumentar sua receita, né? Aumentar seu salário, ter mais tempo livre, ter reconhecimento profissional. Porque imagine um profissional que consegue executar um trabalho que demoraria dias em alguns segundos, em alguns minutos. Isso, para mim, é reconhecimento profissional instantâneo. Porque qual é a empresa que não quer um profissional que tenha essa habilidade? Né? E aí eu te convido você para refletir. Onde você trabalha aí? Tem alguém que tem essa habilidade? Se não tem alguém que tem essa habilidade, você pode ser a pessoa que vai desenvolver essa habilidade. Nos colegas de trabalho que você tem, né, os colegas que você tem no escritório ou em outros lugares, eles têm essa habilidade, você vai começar a perceber que isso é muito raro. Então, a gente está num momento hoje que essa habilidade vale ouro. E mesmo que você seja uma pessoa detalhista, na verdade eu vejo isso como uma vantagem. E normalmente as pessoas não planejam. As pessoas não têm objetivos, as pessoas não planejam, as pessoas querem executar direto. Então, se você gasta tempo planejando o que você vai executar, você já está em vantagem, está na frente de muita gente que nem isso faz. Então, você já faz o seu planejamento, ótimo. Agora, você só precisa aprender como que você transporta esse planejamento para um computador. Eu costumo dizer que cada tarefa que a gente executa é como se a gente rodasse um programinha na nossa cabeça. Então, esse programinha, ele tem um passo a passo já lá dentro. E a pessoa que é detalhista, ela consegue acessar esse programinha, esse passo a passo, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais direta. O que é que falta? Fica faltando só pegar esse passo a passo que eu extraí aqui da minha mente e transferir isso para o computador. O computador funciona bem parecido com o nosso cérebro. Entra dados nele, processa esses dados e tem uma saída. Então, tanto o nosso cérebro quanto o computador funcionam da mesma forma. Então, o detalhista ele tem a capacidade de acessar essas informações, de trazer isso para o plano físico, né, material, o papel, e a partir disso ele consegue transferir isso, né, ou se tiver essa habilidade, transferir isso para dentro de um computador para que ele consiga executar essas tarefas de uma maneira muito mais rápida, né? E não só mais rápida, como eu falei, mas de forma mais precisa também, reduz a incidência de erro, é mais prático fazer assim do que ficar analisando documento a documento, né? Você economiza muito mais. E com esse tempo que você vai economizar, você pode, por exemplo, estudar a legislação. A gente sabe que está o tempo todo mudando a legislação e a gente precisa estar atento a essas mudanças. Você vai conseguir, por exemplo, ter tempo para aprofundar nas particularidades dos clientes do escritório ou dos seus clientes, caso você seja um consultor tributário. Né? Com isso, você vai conseguir descobrir benefícios fiscais, oportunidades de recuperação de crédito. E a partir daí já vem aumento de salário, reconhecimento profissional. Tudo isso é muito interligado, entrelaçado. Né? Eu acho que não, é difícil de vir uma coisa só. É difícil de vir, ganhei só mais tempo. Né? Não tive reconhecimento profissional, não tive aumento de salário. Dos três, eu acho que o que é mais desconectado é o aumento de salário, né? Porque normalmente não é instantâneo. Cara, eu fui lá e transformei a hora de trabalho em minutos, pronto, já tive aumento de salário. Mas isso acaba vindo porque, como eu falei, não tem praticamente ninguém que tem essa habilidade hoje em dia. Então, se eu tenho essa habilidade, eu estou ajudando a minha empresa, né? A empresa onde eu atuo, empresa comercial, industrial, escritório de contabilidade, a aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco com a atividade que eu estou prestando para eles, cara, por que esse cara vai me mandar embora? Né? Ou por que ele vai querer que eu vá embora? Muito pelo contrário. Então, o que a gente vê aqui são alunos que as empresas onde eles trabalham estão criando cargos específicos para eles atuarem nisso, para eles desenvolverem mais essa habilidade. Por quê? Porque não quer perder esse profissional, porque sabe que não tem, que é um profissional raro. Tá? Então,
Se você é um profissional, se você é uma pessoa detalhista, saiba que você está a poucos passos de alcançar isso, né? Porque você tem uma das principais habilidades, ao meu ver, né? Que é a estratégia, você tem o planejamento e tem a execução. Então, talvez te falte a estratégia, talvez te falte a execução, mas você já tem o planejamento, cara. E tem gente que só tem execução, só que só a execução ela não vai te ajudar com o planejamento, não vai te ajudar com o objetivo, vai fazer com que você fique cada vez mais perdido e que gaste cada vez mais tempo. Então, com o planejamento, pelo menos, você só precisa saber, cara, esse planejamento é para quê? Para ir para onde? E agora que eu sei para onde que eu vou com esse planejamento, eu vou executar aquilo que eu planejei, tá? Utilizando uma ferramenta, que é a estratégia, que vai me permitir executar meu trabalho de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais segura. Tá? Então, na minha visão, você que é um profissional detalhista, aí você está a poucos passos, está pertinho se transformar nesse profissional que é capaz de transformar a hora de trabalho em minutos. Então, eu vou encerrando a nossa live por aqui. A gente se vê no nosso próximo conteúdo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.